Polarimetria e rotação óptica específica. O uso do polarímetro nos permite avaliar a atividade óptica de substâncias químicas que apresentam a propriedade de quiralidade, ou seja, a propriedade de desviar o plano da luz polarizada. A quiralidade está presente em substâncias que possuem pelo menos um centro quiral, por exemplo, um átomo de carbono com 4 ligantes diferentes, além da ausência de um plano de simetria. Essas substâncias quirais podem existir como um par de enantiômeros, cuja imagem não é superponível como o que ocorre com as mãos. E elas são diferenciadas pela rotação específica do plano da luz polarizada, que é chamado de alfa-D. Por exemplo, a carvona do hortelã e do cominho, embora tenham as propriedades físicas iguais, como ponto de fusão e ponto de ebulição, eles deslocam o plano da luz polarizada para a esquerda e para a direita, respectivamente, consistindo em um par de enantiômeros. Um exemplo marcante é o limoneno, cujo enantiômero levógero está presente no limão, enquanto o destrógero está presente na laranja. E eles são os responsáveis pelo odor característico de cada fruto. O fenômeno da rotação óptica ocorre pela polarização da luz natural, quando ela passa por um prisma fixo no polarímetro, chamado de polarizador. A luz polarizada, ao colidir com o centro quiral de uma substância previamente dissolvida em um solvente, acarreta o giro no plano da luz polarizada, que será medido pelo observador por meio de um segundo prisma, no caso móvel, que permite a leitura do ângulo de rotação da luz em uma escala chamada nônio ou vernier. Quando os dois prismas estão paralelos, ocorre a passagem da luz polarizada. Vejam que fica claro. Porém, quando ocorre qualquer giro do prisma móvel, isso não permite a passagem da luz polarizada. Então, vemos escuro. No caso, quando uma solução de uma substância quiral é colocada no polarímetro, isso provoca o giro do plano da luz polarizada. O observador, então, rotaciona o prisma móvel contendo a escala nônio ou vernier, e quando o campo visual se torna novamente visível, ele faz a leitura do ângulo de rotação da escala. Iniciamos com a leitura do nônio, do número inteiro, mais exato definido pelo zero da escala. Então, aqui temos o zero da escala menor e o ponto onde ele toca a escala maior é o primeiro número, o número inteiro. Então, vemos que o zero está entre 10 e 11. Por isso que o primeiro valor é 10, e o próximo número que vem depois da vírgula, nós vamos ver quando o traço de baixo da escala de baixo se sobrepõe com o de cima, com a escala de cima. Então, o que temos aqui? Que no número 4 é o primeiro traço que tem uma continuação na escala de cima. Por isso que o valor é 10,4. Olhando aqui mais dois exemplos,
temos esse exemplo, onde nós vemos que o zero da escala inferior coincide com um valor que está entre 9 e 10. Então, olhando a escala de cima, nós vemos que ele está antes do 10 e, por isso, o primeiro valor é 9. O segundo, nós vamos caminhando aqui pela escala menor e olhando qual o primeiro tracinho que coincide com o de cima. E vemos que vai ser aqui no 3. Então, o 3 da escala de baixo é o primeiro traço que coincide totalmente, que continua com a escala de cima. Por isso que o valor é 9,3. Temos que aqui é um outro caso, é um caso onde o giro foi feito para a esquerda, por isso que o zero está abaixo, o zero da escala menor está abaixo do zero da escala maior. Então, o que temos aqui? Que o zero da escala menor está entre 170 e 171. Então, o primeiro valor é 170. Exatamente porque o zero está entre os dois valores, 170 e 171. O próximo valor, que vai ser depois da vírgula, nós vamos caminhando na escala menor e observando qual é o primeiro tracinho que coincide totalmente com o de cima, que tem como se fosse uma continuação. Vemos que é o número 5 da escala inferior. Então, por isso que o valor é 170,5. Mas, como foi feita a leitura no sentido oposto, ou seja, no sentido anti-horário, nós temos que subtrair de 180. Por isso que nós fazemos 170,5 menos 180 e temos um valor negativo, que é 9,5. Então, vejam que nestes dois casos, o valor foi positivo, porque a escala menor foi acima, girando acima do zero. Por isso que os valores aqui são positivos. E, nesse caso, a escala menor girou no sentido oposto e ela está à direita do zero da escala maior. Então, por isso que nós temos que subtrair de 180. A rotação óptica específica, ela vai depender de vários fatores, como a natureza da substância oticamente ativa, a concentração da solução em que se encontra essa substância, a natureza do solvente, o comprimento do tubo que está contendo essa solução, a temperatura da solução e o comprimento de onda, que é utilizado no experimento. Então, o cálculo da rotação óptica é feito pela divisão desse valor que foi lido no nônio, ou seja, do alfa. Esse valor é dividido pelo comprimento do tubo polarimétrico e pela concentração da solução. Utilizamos essa fórmula quando a concentração da solução estiver na concentração de grama por mililitro. Mas, em muitos casos, obtemos a concentração em grama por 100 mililitros, que equivale à percentagem. Neste caso, nós utilizamos a fórmula desse jeito, que é multiplicando por 100, o alfa vezes 100, porque assim nós cortamos o 100 pelo 100 da concentração e obtemos o grama por mililitro. Então, é importante notar que, quando a concentração não estiver em grama por mililitro, teremos que multiplicar por 100. A composição percentual é uma das aplicações da polarimetria, que é a determinação da pureza óptica de um enantiômero em uma mistura. Para isso, basta que a gente faça uma regra de 3 simples, ou a gente pode aplicar esta fórmula
onde eu tenho a multiplicação por 100 para definir a percentagem da pureza óptica ou a porcentagem de excesso enantiomérico. Aqui eu tenho um exemplo. Seria qual a composição percentual de uma mistura onde eu tenho 2 enantiômeros do 2-butanol. Eu tenho o S e o R. E essa mistura forneceu uma rotação óptica de mais 6,76. Se essa rotação foi positiva, isso significa que eu tenho o enantiômero destrógeno em maior quantidade do que o levógeno, porque se fosse o oposto, o sinal já seria negativo. Então, para saber a composição percentual dessa mistura, nós fazemos uma regrinha de 3, ou então utilizamos essa fórmula. Fazendo a regrinha de 3, nós temos que 13,52 graus, olha, é igual ao 100% puro, então ele estaria 100% puro se desse esse valor. Como deu o valor de 6,76, ele vai ser o X, ou seja, eu quero saber quanto que vai ter do enantiômero destrógeno. Então, aqui fazendo esse cálculo, nós temos que existe 50% do enantiômero destrógeno em excesso. Por quê? Vamos pensar o seguinte, os outros 50% é uma mistura racêmica, porque quando nós temos a mesma quantidade de substâncias, destrógena e levógena, elas se anulam, a rotação da luz se anula. Então, o que significa aqui? Que eu tenho 25% de 2-butanol destrógeno mais outro 25% do levógeno, isso dá 50% de mistura racêmica. Porém, veja que houve rotação da luz. Então, essa rotação da luz foi devido ao excesso de destrógeno que existia. Logo, temos na mistura 75% do destrógeno e 25% do levógeno.